Oi, pessoal. Aconteceu aqui algum problema, caiu, e aí eu fiquei sem saber até que momento vocês ouviram. Eu não vou fazer aquela apresentação toda de novo, porque muitos já estavam aí, mas como vai ficar esse vídeo, então acho que a minha internet caiu aqui, deve ter sido isso. Então, só rapidamente, sou o professor Felipe Novaes, professor de Direito Penal aqui no Rio de Janeiro, no curso Fórum, e também na Escola de Magistratura, em outros cursos aqui. E fui convidado pela editora Método, do Grupo GEM, para fazer essas dicas para a primeira fase da OAB aqui com vocês. Então a gente vai, já tinha feito uma apresentação aqui inicial, mas caiu aqui a minha conexão, não entendi o que aconteceu. Então eu já vou passar diretamente as dicas. Mas já avisar a vocês que ao final vou fazer um sorteio do Manual de Prática Penal, de minha autoria e de autoria do professor Rodrigo Belo, pela editora Método, um livro que tem sido um sucesso e que eu espero que vocês gostem. Estou vendo aí o professor Daniel Petrocelli, Camila, pessoal do Grupo GEM, pessoal que trabalha com a gente também no curso Fórum, nossos editores, nossos diretores lá de ensino. Então agradeço aí a presença de todos. Estou vendo aí também vários ex-alunos, mas eu não vou ficar prestando atenção nos comentários porque senão eu me desconcentro quanto às dicas. Então vamos lá. Quero começar com vocês tratando de parte geral, teoria do crime. E aí, atendendo aos pedidos que me foram feitos, falar um pouquinho sobre erro. Erro na prova de primeira fase da OAB é um tema que cai de forma bem superficial. O que o examinador quer é que você consiga identificar, num caso concreto, qual era a modalidade de erro ali. Então ele narra um caso concreto, coloca lá uma história, e ele coloca as opções. Houve erro de tipo, houve erro de proibição, houve discriminante putativo e tal. Então o mais importante, não é que não caia o resto, pode cair, mas o mais importante é você saber identificar qual é a modalidade de erro naquele caso concreto. Vamos começar pelo erro de tipo. O erro de tipo ele está na tipicidade, mais precisamente no elemento cognitivo do dolo. Ou seja, o dolo, seja qual for a espécie, tem um elemento cognitivo, ligado à ideia de consciência. O agente sabe o que está fazendo. O agente tem consciência daquilo que ele está fazendo. Portanto, o erro de tipo, ele ocorre nessas situações, em situações... Tá travado, pessoal? Tem gente que fala... Voltou, né? Beleza, então vamos lá. Então, o erro de tipo ele ocorre nessas situações. O agente ele sabe o que ele está fazendo. O erro de tipo está no elemento cognitivo do dolo. Então, no erro de tipo, o agente não sabe o que ele está fazendo. O agente acredita que está fazendo uma coisa quando, na verdade, ele está fazendo outra. Ele acredita que está praticando uma determinada conduta quando, na verdade, ele está praticando outra. Aquele exemplo tradicional da doutrina, criticado por todo mundo, afinal de contas é um exemplo mesmo bobo, é do agente que mata um animal e depois verifica que não era um animal, era uma pessoa. É claro que esse erro de tipo de pouquíssima relevância prática, porque dificilmente isso vai acontecer, e é claro que o ideal é que você entenda o que é o erro de tipo e não decore os exemplos. Portanto, o erro de tipo ele acontece quando o agente não tem consciência real da conduta dele. Ele não sabe de forma real o que é que ele está fazendo. Ele acha que está fazendo uma coisa quando, na verdade, ele está fazendo outra. Isso pode acontecer em diversos momentos e em diversos elementos do tipo. Aquela questão que caiu na prova de segunda fase passada, que dizia que o agente de uma omissão de socorro não mergulhou na lagoa para salvar a criança que se afogava, porque ele acreditou que a lagoa era profunda e que assim haveria um risco pessoal para ele. Ou seja, qual era a conduta que ele estava imaginando realizar? Eu não estou socorrendo essa pessoa porque a lagoa é profunda e se eu pular lá eu vou me afogar junto já que eu não sei nadar. Na verdade, a lagoa era rasa. Então ele tinha um erro quanto à conduta dele. Ele acreditava que não estava mergulhando porque se mergulhasse poderia morrer junto, quando na verdade não poderia. Isso exclui o dolo do crime. É isso que você precisa entender. No erro de tipo não há dolo. Se o agente não sabe o que está fazendo, ele não pode querer realizar aquela conduta. Então, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Pode até ser que ele tenha culpa, e aí o erro de tipo será evitável. Quando é que o erro de tipo é evitável? Quando, embora não tendo dolo, houve culpa por parte do agente. E havendo culpa por parte do agente, ele responderá pelo crime culposo se o crime apresentar modalidade culposa.
Porque lembrem-se, e aí fica uma dica dentro da dica, que a regra dos crimes é o dolo. O crime culposo depende sempre de uma previsão expressa em lei. Homicídio tem doloso e culposo. Uma lesão corporal tem dolosa e culposa. O incêndio tem doloso e culposo. Os crimes ambientais, na sua grande maioria, têm dolosos e culposos. Mas um furto tem doloso e culposo? Não. Então o agente que subtrai uma coisa alheia porque confundiu com a coisa dele, ele achava que estava levando a coisa própria. Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava numa sala de aula, tinha um monitor meu dando umas dicas para os alunos, na hora de ir embora eu peguei o telefone do monitor, que era igual ao meu, e levei, achando que era o meu. O meu já estava comigo, já estava no meu bolso. Eu peguei o dele, botei no bolso do paletó e fui embora. Só quando eu cheguei no carro é que eu percebi que eu estava com 2 telefones. O meu no meu bolso da calça e o dele no bolso do paletó. Então, nos crimes que não têm modalidade culposa, ainda que você diga que houve uma imprudência, que ele poderia ter notado o erro dele, que houve culpa naquele erro, ele não responde por nada. O fato vai ser atípico de qualquer maneira. Eu vi aí passando um... E o peculato? O peculato tem culposo. Mas peculato culposo é um crime meio diferente, né? Daqui a pouco eu falo dele. Então, erro de tipo. Exclui o dolo, porque se o agente não sabe o que está fazendo, não pode querer fazer. Se teve culpa, o erro é evitável, responde culposamente. Erro de proibição. O erro de proibição está na potencial consciência da ilicitude, ou seja, no terceiro elemento do crime, na culpabilidade. O erro de proibição ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, realiza aquela conduta dolosa ou culposamente, mas erra quanto à ilicitude dela. Ou seja, ele não sabia que aquilo era ilícito. Ele errou quanto à ilicitude da conduta, o que não se confunde com desconhecer a lei. Às vezes até se erra quanto à ilicitude por desconhecer a lei. Tudo bem. Mas o erro sobre a ilicitude do fato ocorre por diversas razões, e não só por não conhecer a lei, e não só pelo desconhecimento da lei. Portanto, o erro sobre a ilicitude, ele ocorre quando o agente não consegue notar que a conduta dele é ilícita. Imaginem, por exemplo, um estupro de vulnerável. Se eu erro quanto à idade da vítima, o erro é de tipo: eu não sei que estou praticando atos libidinosos com menor de 14. Eu achava que ela já tinha 14, 15, 16, erro de tipo. Mas imaginem que o agente tem um namoro sério, com uma relação estável, com sentimentos amorosos, com alguém de 13 anos. Ele tem 18, ela tem 13. E nesse relacionamento, ela já teve experiências sexuais anteriores e decidem que vão praticar atos libidinosos. Até porque atos libidinosos vão desde o beijo na boca. Um beijo na boca, carícias sexuais e etc. Então, ele pratica esse fato pensando: eu posso fazer. Não é crime. Eu não estou me aproveitando da ingenuidade, eu não estou me aproveitando da idade dela, do fato dela ser inexperiente. Ao contrário, ela quer, ela consentiu livremente, eu a amo, nós temos uma relação boa. Ele erra quanto à ilicitude do fato. Ou seja, pratica um estupro de vulnerável, sabe que está praticando essa conduta, mas erra quanto à ilicitude. Não é à toa que o STJ, dica dentro da dica, teve que fazer o enunciado 593 da súmula para dizer que o estupro de vulnerável ocorre mesmo nas situações de relação amorosa entre a vítima e o agente. Que o estupro de vulnerável ocorre mesmo havendo consentimento. Que o estupro de vulnerável ocorre mesmo havendo experiência sexual anterior. Se o STJ precisou fazer uma súmula dizendo isso, é porque havia quem pensasse diferente. Imagina o leigo, o cidadão comum na sua vida cotidiana, num relacionamento amoroso. Então é claro que o erro de proibição pode acontecer. Então o erro de proibição, ele desconhece a ilicitude do fato. Ele erra quanto a esse fato ser ou não ilícito. Como ele está localizado na culpabilidade, e a culpabilidade é um juízo de reprovação, quando o erro de proibição é inevitável, ele não será reprovado. Agora, quando o erro de proibição for evitável, ele só terá uma diminuição da pena, ou seja, ele será reprovado, mas será reprovado com uma pena menor. Erro de proibição ou isenta de pena porque exclui a culpabilidade quando inevitável, ou apenas diminuirá a pena quando evitável. Quando é que ele é evitável? O próprio artigo 21, no parágrafo único, define o erro de proibição como evitável quando o agente podia ter consciência da ilicitude. Ele vive aqui, ele é regulado por essas regras,
Isso, antes de ser um ilícito penal, é algo que a própria sociedade já repudiava. Ou seja, embora ele não soubesse da ilicitude, ele podia saber. Se ele podia saber, isso caracteriza um erro de proibição evitável. A terceira espécie de erro que eu quero tratar com vocês são as discriminantes putativas. Esse nome, discriminante putativa, é usado pelo Código Penal no artigo 20, parágrafo 1º, que é a chamada discriminante putativa por erro de tipo permissivo, ou como alguns autores gostam, erro sui generis. O Código Penal brasileiro, na discriminante putativa, optou por uma teoria chamada teoria limitada da culpabilidade, que divide a discriminante putativa em espécies. Na sua prova, para que a resposta seja discriminante putativa, é necessário que seja a hipótese do artigo 20, parágrafo 1º. A hipótese do artigo 20, parágrafo 1º é uma discriminante putativa por um erro fático. Ou seja, aconteceu alguma coisa na frente dele que fez ele supor a existência de uma excludente do crime. O erro dele deriva de uma circunstância fática. Ele viu duas pessoas brigando na rua, achou que havia uma legítima defesa, derrubou uma delas no chão. Na verdade, era uma encenação. Eram dois amigos brincando, fazendo uma encenação. Então, a discriminante putativa, ela ocorre com esse nome no Código Penal quando há um erro derivado de circunstâncias de fato, circunstâncias fáticas, algo que está acontecendo na frente dele que faz com que ele tenha a impressão, que ele tenha uma suposição de estar acobertado por uma excludente, pela legítima defesa, pelo estado de necessidade, por alguma excludente do crime. Então é importante que vocês entendam isso. Discriminante putativa, situação fática que levou a presumir, levou a uma suposição da existência de uma excludente do crime, de uma discriminante do crime. Legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, estrito cumprimento do dever legal putativo e assim por diante. Portanto, é necessário que isso é que se configure lá. Qual é a consequência? Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, o agente responde culposamente. Por mais estranho que isso pareça, porque ele teve dolo, né? Eu vou lesionar aquela pessoa em legítima defesa. Eu vou matar esse animal em estado de necessidade. Embora ele tenha tido dolo, ele responderá culposamente pela conduta dele. Então essas eram as três modalidades de erro que eu queria tratar com vocês para que vocês conseguissem diferenciar na prova. Erro de tipo, não sabe o que está fazendo. Erro de proibição, não sabe que é ilícito. Discriminante putativa, acredita por erro que está em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou seja, acobertado por uma excludente do crime. Então isso é o que caracteriza a diferenciação entre elas. O segundo ponto, ainda na parte geral, que eu quero tratar com vocês é quanto ao princípio da insignificância. O princípio da insignificância já caiu muitas vezes no exame de ordem, tanto na primeira quanto na segunda fase. Ele é extremamente importante. O princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade do crime. Ele exclui um dos aspectos da tipicidade, que é a chamada tipicidade material. Então, quando alguém pratica um fato insignificante, esse fato é atípico materialmente. Ele não tem tipicidade material por ausência de lesividade concreta ou de perigo de lesão concreto para o bem jurídico tutelado, ele será considerado insignificante e, sendo considerado insignificante, terá a tipicidade material excluída. Então, o fato é atípico materialmente. Esse fato, sendo atípico materialmente, deixa de ser crime, evidentemente. Mas lembrem-se que o STF e o STJ trabalham o princípio da insignificância a partir de 4 requisitos, que já foram, inclusive, cobrados na prova de primeira fase. A mínima ofensividade, que é uma análise abstrata do poder lesivo, mínima ofensividade. Segundo, a nenhuma periculosidade. Então, verificar se aquele fato representa um perigo social maior ou não, a nenhuma periculosidade. Terceiro, o reduzido grau de reprovação. Então, uma reprovabilidade menor, um reduzido grau de reprovabilidade. Imagina, um pequeno furto de um mendigo. É claro que isso é mais reprovável. Uma conduta praticada contra a mulher com violência doméstica. Evidente que isso é mais reprovável. O funcionário público que pratica um crime contra a administração,
Claro que isso é mais reprovável. E por último, a lesão em si. Então, ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e a lesão causada naquele caso concreto. Esses são os pontos que os nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, analisam para permitir a aplicação da insignificância. Aplicada a insignificância, o fato é atípico. Não se esqueçam que o STJ recentemente fez 3 súmulas tratando do princípio da insignificância. Uma, que é a súmula 608 ou 607, e agora eu não tenho como consultar aqui, porque eu teria que olhar no telefone, ela não cai na prova, porque ela é uma súmula intrigante que trata de uma divergência com o STJ, com o STF, e, portanto, ela não deve ser cobrada. Essa que eu estou falando, 607 ou 608, é aquela que diz que não é possível aplicar insignificância no crime de fornecimento de sinal de internet por rádio ilegal. Então, esse crime pressupõe, essa súmula pressupõe que quem distribui sinal de internet via rádio ilegalmente, clandestinamente, pratica um crime da Lei de Telecomunicações, artigo 183. E segundo, ela diz que ainda que isso seja em pequena escala, não pode aplicar insignificância. O problema é que o STF tem aplicado insignificância e, mais do que isso, o STF entende que a distribuição do sinal de internet sequer configura esse crime. Então esquece essa súmula, não se preocupa com ela. Agora, as outras duas, 589 e 599, são importantes para a prova. 589. Não é possível aplicar o princípio da insignificância nos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha. Então, se aquele caso é abrangido pela Lei Maria da Penha, não é possível aplicar o princípio da insignificância naquele caso lá. Seja qual for o crime ou contravenção. Pode ser um crime patrimonial, pode ser uma contravenção penal, seja o que for. Não é possível aplicar o princípio da insignificância. Apareceu a Lei Maria da Penha, houve violência doméstica ou familiar contra a mulher naquele crime ou naquela contravenção, não é possível aplicar. Segundo ponto importante, súmula 599. Não é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração. É claro que a gente pode interpretar essa súmula de forma restritiva, dizendo que o STJ quis dizer, na verdade, é que não é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública quando praticados por funcionário público. Então, crime praticado contra a administração que atinge o patrimônio da administração, que atinge diretamente a administração e principalmente quando praticado por funcionário. Por que é possível fazer essa restrição? Porque o próprio STJ autoriza, e aí alguém já até botou aí, a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, que é um crime tributário. E o crime de descaminho é um crime contra a administração, está no artigo 334 do Código Penal. Então, embora a súmula, de forma genérica, vede a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração como um todo, o descaminho, por exemplo, vem admitindo. E aí vem admitindo nos valores até R$20 mil. Havia uma divergência entre o STF e o STJ para os crimes contra a ordem tributária, pelo amor de Deus, não vai botar isso num furto. Para os crimes contra a ordem tributária, havia uma divergência. E essa divergência, ela foi pacificada no sentido de que se aplica o princípio da insignificância quando o crime for até R$20 mil, o valor total da sonegação, o valor total do crime tributário for até R$20 mil. Então, se cair lá na prova um crime de descaminho ou um crime de sonegação de imposto de renda, isso deve gerar insignificância quando o valor total sonegado pelo agente for até R$20 mil. Então, o princípio da insignificância é sempre importante lá na prova de vocês. Indo para a parte especial, eu quero chamar a atenção de vocês, em especial, para as mudanças que foram feitas no furto e no roubo. Lembrem-se, contrabando não, hein? Alguém escreveu aí no contrabando, cuidado, contrabando é crime contra a administração. No contrabando não pode aplicar insignificância, só no descaminho. Descaminho é que é crime tributário, ok? Contrabando não. Então, no descaminho pode aplicar, no contrabando não incide insignificância, ainda que o valor seja menor, ok? Cuidado. Descaminho até 20 mil ou outros crimes tributários até 20 mil. Na parte especial, eu quero chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, as mudanças que foram feitas no furto e no roubo.
Vocês sabem que houve uma mudança agora em 2018 no crime de furto e no crime de roubo, com o objetivo de punir de forma mais severa o furto ou o roubo de explosivos e o furto e o roubo com explosivos. São coisas diferentes. As duas tiveram a pena majorada. O furto de explosivos ou o roubo de explosivos. No furto é furto qualificado, tem pena abstrata maior, enquanto no crime de roubo é uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada nessas situações. Aquela diferença entre furto e roubo, né, que já era no concurso de pessoas, em outras situações. Por alguma razão, o legislador no furto trabalha essas circunstâncias como qualificadora, enquanto no roubo não. No roubo ele trabalha como majorante da pena ou como causa de aumento de pena. Então você pode falar em roubo majorado ou roubo circunstanciado por um aumento de pena. Então vejam, furtou explosivos, furto qualificado. Roubou explosivos, roubo com aumento de pena. Furtou usando explosivo como meio. Esses furtos de caixa eletrônico que a gente tem visto nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro então nem se fala. Furtou usando explosivos. Furto qualificado, pena de 4 a 10 anos. Então são as duas qualificadoras novas. A qualificadora do furto de explosivo não existia. Então, a princípio, furtar explosivos, se for só isso, era furto simples. Agora ele tem um aumento de pena, ele tem uma qualificadora, desculpem, e isso significa uma novatio legis impégios, uma lei que mudou para pior. Não pode retroagir, só pode ser aplicada a partir dali. Já o furto com uso de explosivos já era furto qualificado, porque era furto com rompimento de obstáculo. E o rompimento de obstáculo já era uma qualificadora do crime de furto. Então, o que houve foi uma majoração da pena. Era 2 a 8, virou 4 a 10. De qualquer maneira, novatio legis impégios não pode retroagir. Mas isso se a gente pensar friamente, né, olhando só o furto. Porque se pensarmos que o furto com uso de explosivos era furto com rompimento de obstáculo, pena 2 a 8, e que podia aplicar também o crime de explosão do artigo 251 do Código Penal, que, salvo engano, tem pena máxima de 6 anos, a pena acabava ficando maior do que na nova qualificadora. Aquelas coisas que o legislador brasileiro faz e que a gente não entende bem por que fez. Então ele colocou lá a qualificadora de usar explosivo. É claro que isso vai afastar o crime de explosão, vai responder apenas pelo furto. Em alguns casos concretos pode acabar sendo mais benéfico. Mas, a princípio, é lei penal pior, e lei penal pior não retroage a fatos anteriores a ela, só se aplica a partir dali. Já no crime de roubo é que a gente tem que prestar ainda mais atenção. O legislador criou um aumento de pena para o roubo de explosivos, ok? Naquele aumento de pena que já existe lá no artigo 157, parágrafo 2º, que vai de 1/3 a metade da pena. Então, roubou explosivos, tem um aumento de pena atualmente, a partir de agora, não pode retroagir esse aumento. Ele criou um parágrafo 2º novo, parágrafo 2º-A novo, no artigo 157. E lá ele colocou duas causas de aumento de pena. Vou tratar primeiro da do explosivo. Roubar usando explosivo. Ou seja, além de usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, porque roubo tem violência ou grave ameaça, ou redução de resistência, então além de usar a violência ou a grave ameaça e a redução de resistência contra a pessoa, ele usou o explosivo para abrir o cofre, para derrubar uma parede. Imagina, chega lá no banco, rende todo mundo, aí o gerente diz para ele, olha, eu não tenho como abrir o cofre tem um timer, ele só abre na hora que o carro forte chega aqui. E não está nessa hora. Ele não tem problema, tem um dinamite aqui, vou explodir o cofre. Então é um roubo com violência ou grave ameaça, não confunda com o furto, que além disso teve o uso do explosivo para romper um obstáculo. Tudo bem, então um aumento de pena para o roubo de explosivo e um aumento de pena para o roubo usando explosivos. Legal. Nada disso é problema. O problema é que o legislador, sei lá por quê, resolveu revogar a causa de aumento de pena da arma. O roubo tinha uma causa de aumento de pena genérica para quando houvesse emprego de arma. A arma podia ser arma de fogo, podia ser arma branca e podia ser qualquer objeto com poder lesivo, a chamada arma imprópria. O legislador revogou esse aumento de pena e criou um outro só para arma de fogo. Então ele revogou um aumento de pena da arma que era genérico, que era amplo, e só criou um aumento de pena novo para arma de fogo. Isso significa dizer que o roubo com arma de fogo teve a pena piorada. Isso é uma novatio legis impégios, não pode retroagir.
Mas o roubo com arma branca, uma faca, um punhal, uma espada, ou com arma imprópria, um caco de vidro, uma faca de cozinha e tal, não tem mais o aumento de pena. E se não tem mais o aumento de pena, a lei penal retroage em benefício. A lei penal retroage em benefício de todo mundo que praticou o crime de roubo utilizando essas armas. Então, cuidado lá na prova. Roubo hoje praticado com faca, com um pedaço de madeira, com taco de beisebol, com uma chave de parafuso, uma chave de fenda, não caracteriza mais aumento de pena. Com uma garrafa quebrada, não caracteriza mais o aumento de pena. E além de não caracterizar mais o aumento de pena, retroage em benefício de todo mundo que teve a pena aumentada anteriormente. Todo mundo que teve a pena aumentada anteriormente terá esse benefício. Então, cuidado com isso lá na hora da prova. Ainda dentro do roubo, eu quero dar uma outra dica para vocês. Momento de consumação do roubo. Vocês sabem que existem diversas teorias sobre a consumação do roubo. Teoria da contretácio, teoria da amócio, teoria da apreêncio, ablácio, ilácio, enfim, várias teorias. Qual é a teoria que você deve utilizar na sua prova? Ou seja, lá na sua prova, furto e roubo estão aumentados em que momento? Tem alguém aqui perguntando, então ficaria o roubo com arma de branco um roubo simples e o roubo com arma de fogo um roubo majorado? Isso, exatamente isso. Beleza, vamos lá. Momento de consumação do roubo. Concentra aqui na dica nova. Momento de consumação do roubo na prova da OAB, primeira fase ou segunda fase. Jurisprudência do STJ e do STF. Teoria da amócio. Ou seja, a consumação do furto, a consumação do roubo, ocorre no momento em que o agente consegue a inversão da posse. Ou seja, se ele entra aqui na minha casa, subtrai o meu outro telefone celular que está aqui em cima da mesa e inverte a posse dele, ou seja, eu não sei mais onde ele está, eu não tenho mais como dispor dele porque ele já está dentro do bolso do agente, já houve a consumação do crime. A inversão da posse é que caracteriza a consumação do furto e do roubo. A coisa pode ser recuperada logo após? Pode. Ele pode permanecer sob vigilância o tempo todo? Tinha uma câmera filmando? Sim, sem problema. Pode ser que ele seja preso logo em seguida? Sem problema. O que importa é, houve a inversão da posse, está consumado. Precisa de posse mansa e pacífica? Não. Precisa de posse desvigiada? Não. Precisa que ele chegue ao lugar que ele queria chegar, dê o destino à coisa que ele queria dar? Nada disso. Basta a inversão da posse. No furto, sem violência, sem grave ameaça, sem redução de resistência. No roubo, com redução de resistência. Alguém perguntou como eu acho que poderiam cair essas mudanças do roubo e do furto. Caso concreto. Caso concreto. Botar lá um roubo praticado com arma e tal. Ou, por exemplo, uma questão dizendo para você que o fulano, em 2016, praticou um roubo usando uma faca, que ele fora condenado a uma pena total de 6 anos, e o que você, hoje, procurado por ele, poderia alegar na defesa dele. Aí vem as opções, uma das opções, dizendo a retroatividade da lei penal benéfica, novatio legis in melius, uma vez que não há mais o aumento pela arma branca. Não seria a primeira vez que a prova de primeira fase se vestiria de prova de segunda fase. Ou seja, faria um caso concreto pedindo para você indicar qual a tese de defesa melhor ali. Então, me parece que qualquer uma dessas pode cair lá, sem nenhum problema. Beleza. Então, momento de consumação do roubo, pessoal. Inversão da posse. A STJ entende isso já há muito tempo e recentemente sumulou o entendimento. Então, com súmula, mais provável ainda que seja cobrado lá na prova da OAB. Vamos agora falar um pouquinho, rapidamente, porque o nosso tempo já está aí praticamente estourado, da Lei Maria da Penha. Quero dizer a vocês o seguinte, a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal, ela é uma lei de proteção da mulher em vários âmbitos, em vários aspectos jurídicos, mas protege a mulher também no direito penal. Primeira coisa que todo mundo se confunde quanto à Lei Maria da Penha, principalmente quem nunca estudou a Lei Maria da Penha, é que o agressor na Lei Maria da Penha não precisa ser homem. Pode ser homem ou mulher. A agredida tem que ser uma mulher, mas o agressor pode ser homem ou mulher, não tem problema quanto a isso. O segundo ponto que todo mundo se confunde quanto à Lei Maria da Penha
é que a Lei Maria da Penha se aplica, primeiro, no âmbito doméstico, que é a casa, a coabitação, pessoas que moram juntas, sejam ou não parentes, tenham ou não um relacionamento amoroso, podem ser colegas de faculdade que dividem um apartamento numa república, podem ser sócios que compraram um apartamento juntos para dividirem o dinheiro. Desde que um deles seja mulher e esteja sofrendo uma agressão, há violência doméstica. Segundo âmbito de aplicação, a família. Aí sim, relações de parentesco por afinidade ou por sangue e mesmo que não tenha coabitação. Então eu não moro com a minha irmã, mas nós somos parentes, ela é mulher, se eu a agrido, isso caracteriza a incidência da Lei Maria da Penha. O namorado não mora com a namorada, mas vai entrar na terceira hipótese, que é a hipótese das relações de afeto, das relações íntimas de afeto. Podem ser namorados, podem ser ex-namorados, podem ser amigos coloridos que de vez em quando ficam, mas que têm uma relação, podem ser amantes, ou seja, qualquer tipo de relação íntima de afeto. Então, âmbito doméstico, família e relações de afeto. Esses são os 3 âmbitos de aplicação. Então, numa briga de trânsito com uma mulher, não tem aplicação da Lei Maria da Penha. Uma mulher que você acabou de conhecer, uma colega de trabalho, ou seja, uma pessoa que não entra em nenhuma dessas 3 relações, não tem Lei Maria da Penha. O terceiro ponto importante que eu quero ver com vocês é o que é a violência doméstica. Porque muita gente pensa em violência doméstica, lesão corporal. Mais atualmente, o feminicídio. Já que houve a criação desse tipo penal, as pessoas passaram a comentar. Mas não é isso, né? A violência pode ser, sim, física, contra a integridade, a saúde ou a vida, e aí inclui a lesão corporal, o feminicídio, mas inclui também uma tortura, inclui também um crime de maus tratos, inclui um crime de periclitação de contágio de moléstia venérea e tal. Relações homoafetivas, boa pergunta. Femininas, sim, né? 2 mulheres. Então é possível aplicar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege o homem, a Lei Maria da Penha protege a mulher. Seja a mulher geneticamente mulher, seja a mulher por reorientação de gênero. Então pode ser alguém que nasceu homem biologicamente, mas teve uma reorientação do seu gênero, uma readequação do seu gênero e passou a ser mulher. Então a Lei Maria da Penha protege a mulher, o homem não. Então a relação homoafetiva feminina é possível aplicar a lei. Mas volta para o que eu estava falando, violência física. Mas a Lei Maria da Penha também se aplica na violência psicológica. Então uma ameaça, uma extorsão, um constrangimento ilegal, um sequestro ou cárcere privado, também incide a Lei Maria da Penha. Terceiro, violência sexual, um estupro, um induzimento à prostituição, um estupro de vulnerável, também aceitam a aplicação da Lei Maria da Penha. Depois, violência patrimonial, um crime de dano. Imagina uma discussão entre namorados, o namorado pega um objeto da namorada e quebra dolosamente. É possível aplicar a Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha ela se aplica, e por último, na violência moral, que inclui a calúnia, a injúria e a difamação. Então a Lei Maria da Penha se aplica numa série de crimes imensa que não envolve só violência física. Então tire da sua cabeça que Lei Maria da Penha é violência física. Um outro ponto bastante importante para falar sobre a Lei Maria da Penha é que quando a Lei Maria da Penha incide no crime, a competência jurisdicional para o processo e julgamento deixa de ser a competência originária da vara criminal ou do juizado especial criminal e passa a ser do juizado de violência doméstica. Vai para o juizado de violência doméstica, onde esse crime então será julgado. Lá no juizado de violência doméstica, não se adota o procedimento da Lei 9.099. Então, ainda que o crime seja de menor potencial ofensivo, uma calúnia, uma injúria, vai seguir o rito do processo penal, ou o rito ordinário ou o rito sumário. O sumaríssimo da Lei 9.099 não pode ser aplicado. A Lei 9.099 é toda afastada pela Lei Maria da Penha, artigo 41 da Lei Maria da Penha. Então não cabe nada da Lei 9.099. Transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil com efeito de renúncia da representação, nada disso é aplicável nos crimes da Lei Maria da Penha. O cuidado que você tem que tomar, que é uma outra coisa que muita gente se confunde, é quanto à ação penal. Muita gente acha, eu ouço isso dos meus alunos, quando eu falo em sala de aula, eles ficam surpresos, lá no curso Fórum, que a Lei Maria da Penha não alterou a ação penal dos crimes. O único crime que teve a ação penal alterada pela Lei Maria da Penha é o crime de lesão corporal leve. Porque o crime de lesão corporal leve tem a ação penal, em regra, condicionada à representação.
Só que quem dispõe isso é a Lei 9.099. A regra de que o crime de lesão corporal leve e de que o crime de lesão corporal culposa são crimes de ação penal condicionada à representação é uma regra que está na Lei 9.099. Como a Lei Maria da Penha afastou a Lei 9.099, ela afastou essa regra. Então, para os crimes de lesão corporal leve e para os crimes de lesão corporal culposa praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, a ação penal deixa de ser condicionada à representação e passa a ser incondicionada. De resto, um crime de ameaça, condicionado à representação. Um crime de violação sexual mediante fraude, condicionado à representação. Um crime de calúnia, de injúria, de difamação, ação penal privada. A mulher vai ter que contratar um advogado para promover lá no juizado de violência doméstica a queixa-crime. Portanto, não há mudança na ação penal dos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. Agora, lembrem-se, Lei 9.099 completamente afastada. Então, aquelas súmulas 542 e 536 do STJ, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe composição civil, e o crime de lesão leve é de ação incondicionada quando for na Lei Maria da Penha. Grave, gravíssima já seriam mesmo, mas a leve vai ser incondicionada quando incidir a Lei Maria da Penha. E para fechar, o comentário que a gente já fez antes, também não pode aplicar o princípio da insignificância. Bom, pessoal, eu quero dizer a vocês que vocês estão convidados a me seguirem no meu Instagram. O meu Instagram é Professor Felipe Novaes. O meu Novaes é com ES no final, porque a gente teve aula aí segunda-feira com Rafael Novaes, que é com IS, né, que é professor de tributário. Então, podem me adicionar lá, Felipe Novaes, Professor Felipe Novaes, ok? Quero convidá-los também a participar dos nossos eventos finais de preparação para o exame. Nessa sexta-feira, amanhã, dia 27, nós teremos com o professor Álvaro, que vai fazer também com vocês, eu acho que na semana que vem, uma live, uma aula de ética para a prova da ordem. Então é só você entrar lá no cursoforum.com.br, está lá disponível. No sábado agora, dia 28, nós teremos o dia inteiro dicas no Gabaritando a OAB, também no Curso Fórum. Você também está convidado a participar. Na semana que vem, por um preço incrível, tem a semana inteira, manhã ou noite, você pode comprar online, de aulas de exercício para a prova, questões para a prova. Então vocês podem, por favor, alguém escreve aí para mim o meu Instagram, Professor Felipe Novaes. Legal? Alguém que me siga e tal, porque tem gente com dúvida aí de como é. Então, a gente vai ter lá essa questão, essa prova. Legal? Ainda tem o sorteio do livro, hein? Tô vendo que tem gente aí querendo ir embora. Não vai embora não, hein? Espera aí. Então, é a semana inteira de aula de questões. E no sábado anterior à prova, dia 4, nós teremos a nossa revisão final, também transmitida online. Isso aí, a Kelma botou aí minha aluna querida lá do fórum, colocou aí o meu Instagram, exatamente isso, Professor Felipe Novaes, manias de concurseira também, minha ex-aluna lá de segunda fase, que acompanha lá o curso fórum, pessoal colocando aí, isso aí, valeu pessoal, obrigado. Vamos sortear o livro? O sorteio do livro aqui é o seguinte, né? Eu vou fazer uma pergunta, quem responder em primeiro lugar essa pergunta corretamente, ganha o livro. Então, é a primeira resposta correta. O primeiro que vier com a resposta correta vai ganhar o livro. Então, vou fazer uma pergunta no estilo OAB. Eu quero saber qual é o crime. É só colocar o nome do crime. Legal? Não precisa botar artigo, não precisa fundamentar. Botar o nome do crime que essa pessoa praticou nessa conduta. Imaginem. O João se vestiu de manobrista, foi para a porta de um restaurante e ficou só... Respondam quando eu disser resposta, legal? Não responde antes, não. O João se vestiu de manobrista, foi para a porta de um restaurante e ficou esperando pelos motoristas, pelos usuários do restaurante. Quando chegou o primeiro motorista, perguntou a ele, você é um manobrista? Ele falou, sou. Entregou o carro para ele e ele foi embora com o carro, desapareceu com o carro. Então ele se vestiu de manobrista, enganou o motorista, recebeu o carro dele, levou o carro embora, desapareceu com o carro. Valendo a partir de agora, pessoal, qual o crime? Silêncio, hein? Não sei se travou, não sei se o pessoal está jogando no Google.
Você está procurando aí pela resposta. Tá aí, ó. Primeira resposta logo certa. Nosso amigo G. Cardinelli. G. Cardinelli manda uma mensagem aí no Instagram da Método com seus dados, seu endereço e tal, que você ganhou um manual de prática penal escrito por mim e pelo Rodrigo Belo. A confusão que se faz é com o furto, mas esse crime, para a doutrina majoritária e para os examinadores de prova, é de fato o estelionato. Então, descendo aqui para ver de novo, meu amigo aí, G. Cardinelli 7. Manda uma mensagem fechada aí na Método com os seus dados que você vai responder. Furto mediante fraude, pessoal, é quando a fraude é usada para afastar a vigilância, enquanto o agente se apodera da coisa, ele subtrai a coisa. Então seria ele se vestir de manobrista para chegar lá e pegar a chave do carro, por exemplo, sem que ninguém o percebesse, e levar o carro. Aí seria um furto. Então no furto a fraude é empregada para afastar a vigilância das pessoas enquanto ele subtrai. O pessoal está dizendo aí que o Cardinelli respondeu antes, eu não vi não. Eu fiquei até em silêncio aqui um tempo esperando a resposta aparecer, quando então apareceu. Então acredito que ele digitou lá o estelionato, mas só apertou na hora que eu falei valendo. Legal? Então é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Podem me adicionar aqui no Instagram, professor Felipe Novaes. Podem mandar dúvidas, se alguém ficou com alguma dúvida sobre essa live. E eu vou tentar fazer aí até a prova umas outras lives, divulgo lá quando vai ser, para que vocês possam assistir, ok? Valeu, pessoal. Forte abraço aí, obrigado pelo carinho. Vai ficar publicado, quem quiser assistir depois, só vir aqui no perfil da Editora Método e assistir. Legal? Tchau, tchau.